Gente, boa noite. É bom quando a palestra é para muitas pessoas, mas também é muito bom quando tá só pessoas queridas. E quando a gente está fazendo alguma coisa que livro é igual filho. Quem já escreveu um é igualzinho filho. Vai nascendo, você vai ficando feliz da mesma maneira. Qual a ideia do remédio para a vida? Na verdade, eu tenho algumas linhas de metodologia. Uma eu transformando pessoas, a outra eu transformando gestores em líderes de liderança e a outra eu TDL, eu transformando dinheiro em liberdade lá com o nosso grande amigo Dalton. Cada uma delas é uma linha de trabalhar o autoconhecimento para uma busca diferente. Um para liderança, o de finanças, o TDL para o lado financeiro. E esse aqui é aquele projeto original que nasceu na alma, que é para trabalhar o ser integralmente. E a ideia é ter uma série de continuidades disso. Esse específico Remédios para a Vida, ele foi um livro que eu fiz da seguinte forma. Ele é o quarto aí da geração e ele saiu da seguinte forma. Eu estava, no final do ano passado, eu tirei 2 semanas de férias sem a minha esposa. Natal e Ano Novo. Falei, não vou fazer nada, vou diminuir meu ritmo. Ela não pôde tirar férias. Eu falei, eu vou descansar um pouquinho. Só que aí eu tirei férias e estava agitado. O primeiro dia que eu estava indo para casa, a minha mente começou a trazer umas ideias. Eu falei, não, vou ficar na piscina, vou relaxar, sei lá, vou para a praia. E ele veio meu celular junto, começaram a vir ideias, eu gravei todos os áudios quase e saiu o livro. Quando o ser humano relaxa, vai vindo aquelas coisas que não deu tempo para fazer durante o dia. Mas a base qual é? De uns anos para cá, talvez de uns 3 anos para cá mais ou menos, meu foco original há mais de 10 anos sempre foi coach. Trabalhar coach, eu faço esse trabalho em empresas, com pessoas físicas e pessoas jurídicas. Muita gente começou a me procurar com problema de estresse, com problema às vezes de depressão, querendo uma ajuda paralela à terapia que estava fazendo ou ao psiquiatra. E originalmente eu sempre falei, não, essa não é minha praia, eu ajudava só mais próximo, não, essa não é minha praia. E aí eu comecei a fazer mais, comecei a usar mais hipnose para isso. E essa demanda foi aumentando tanto que eu fui vendo o quanto que as pessoas param de se cuidar. O quanto que nós estamos deixando a vida passar e não estamos nem percebendo. E a ideia desse livro é isso, são pequenos capítulos, cada capítulo dele vai trabalhar alguma coisa, vai trabalhar da gentileza, da gratidão, de você transformar suas emoções negativas em positivo, em você botar teus valores em movimento, para ser bem prático para a pessoa, como se fosse um programa de pelo menos 3 meses para ela praticar na vida dela, fazendo o caderninho dela, para trocar um pouco disso, que são coisas que eu uso com muitos clientes, que eu uso em alguns treinamentos também, eu já testei e eu sei que eles funcionam. E aí me veio essa ideia e as 2 semanas de férias também foram de gravação de áudio para virar o livro e no início desse ano eu fiz o livro, só que o de liderança já estava atrasado para sair pela editora, saiu, eu segurei um pouquinho e estou lançando esse aqui agora. Falando um pouquinho disso, para mim autoconhecimento é uma porta que só tem entrada. Você não sai mais dela. Hoje em dia não dá mais para a gente viver sem isso. As grandes empresas não vendem mais produtos, elas vendem significado. Você não vai ver mais uma propaganda de uma grande empresa falando do produto dela. Ela vai contar uma história da família, ela vai contar alguma coisa bacana, vai tocar na sua emoção e lá na mesa vai estar o produto dela. Ou vai aparecer o produto dela no final. Mas o produto em si é a última coisa que aparece. Porque as empresas perceberam que o cérebro capta significado. Ele capta emoções. E eles usam isso para fazer nós comprarmos alguma coisa. Só que está na hora de nós usarmos isso para nós comprarmos a nossa própria vida, a nossa própria felicidade, que é uma coisa que a gente vai deixando passar, não vai? A vida vai ficando corrida, estou trabalhando pra caramba, deixa isso para amanhã, hoje eu não vou fazer atividade física porque eu vou acordar cedo, amanhã não dá para encontrar um amigo, hoje não dá para fazer isso para mim, eu vou sempre adiando e a vida vai passando. Então, autoconhecimento não dá mais para fugir. Entra nele, olha para você. E isso é o melhor presente que eu tive na minha vida. Não só virou a minha profissão, como é a minha vida. E eu posso fazer isso o dia inteiro. Isso é um dos melhores presentes que a gente pode ter. Nos tornarmos o nosso próprio remédio. O que é nos tornarmos o nosso próprio remédio? É uma coisa que eu falo no livro. A ideia aqui desse trabalho não é substituir o psiquiatra, o psicólogo, o médico, nada disso. É só dar uma alternativa complementar. Para a pessoa começar a cuidar disso aqui para dentro. Como é que está meu campo emocional? Como é que está meu campo mental? E se eu entender como eu funciono por dentro, o quanto que eu posso ser esse remédio? O quanto que eu posso buscar esse remédio para uma atividade física, para uma meditação, para uma conexão comigo? Para quem medita aqui, eu sei que alguns de vocês meditam, tem vários tipos de meditação. Em algumas delas você pode ler teu corpo e saber o que ele está te dizendo, se você souber interpretar. E ele te diz onde está doendo.
E se está doendo no lugar, você consegue saber metafisicamente qual é a estrutura emocional que está ali. E se você trabalha isso, você vai evoluindo. E é um pouco disso a sementinha, porque é bem a sementinha. Esse foi um livro para ser feito curto, ele deve ter menos de 80 páginas, para ser direto para o ponto, para trazer a pessoa para o positivo. Mas ele é a base, é o mínimo. Tem muito mais do que isso que a gente precisa no dia a dia. Por exemplo, continuando, vamos pensar em felicidade. Pegando alguns estudos. Os fatores hereditários, isso hoje a psicologia positiva, por exemplo, usa muito. Os fatores hereditários, isso aqui foi um estudo feito com meta-análise de dados de vários estudos que tem no mundo inteiro. 50% eles acham ainda que está dentro do nosso DNA, da nossa genética. E isso é mais difícil de mexer. As circunstâncias da vida, que é onde a gente investe mais tempo, eu quero um aumento, eu quero um emprego novo, eu quero, sei lá, um namorado, uma namorada nova, uma casa nova, seja lá o que for, essas coisas que a gente investe, ela só dá 10% da nossa felicidade. Pensa se não é assim. Quando a gente ganha um aumento na empresa, fica super feliz. Quanto tempo depois você já voltou para o patamar e já está reclamando da mesma coisa na empresa? 3 meses quando o cara aproveita, né? Quando ele aproveita. Porque normalmente ele volta antes. O que está no nosso poder? Os outros 40%, que são as nossas atitudes intencionais. Hoje já tem pesquisa que vai questionar até os 50% originais, porque você tem a genética, mas o que abre e fecha aquilo é a epigenética. A epigenética é baseada no meu comportamento e na minha interação com o ambiente. O que abre, o que fecha um câncer, por exemplo, uma doença? Isso depende da minha alimentação, isso depende do meu comportamento, da minha estrutura emocional. Mas aí a gente vai entrar em outro lugar. Vamos imaginar que fosse assim, que não precisa mexer em nada. 40% está na nossa mão. Na verdade, 50%. Só que em vez de a gente investir nos 40% que nós temos mais poder, que é mudar aqui dentro, mudar a minha escolha, ser gentil com o cara da pipoca ali na esquina, com o cara do metrô, dar bom dia todo dia para o cara do prédio, falar com a pessoa que eu não conheço, ou, como eu aprendi uma vez na minha vida, eu nunca mais esqueci, um daqueles grandes mestres que cruzam o nosso caminho, ele virou para mim e falou: você quer ganhar o seu dia? Tira 3 sorrisos de pessoas que você mal conhece e você vai ver que o seu dia vai ter valido a pena. E é o que eu faço até hoje. Como estão as nossas atitudes intencionais? Se a gente pegar um dia hoje, vocês que estão aqui, pensa no teu dia de hoje. Não precisa ser de ontem, hoje. Quantas coisas intencionais para o seu bem-estar, para a sua felicidade, para a sua saúde, cada um de nós aqui fez? Se eu não fizer isso por mim, quem vai fazer? Sabe qual é o nosso maior problema? É que a maior parte da nossa energia, da maioria de nós, está voltada para o outro. Pense em alguém que você ama muito. Quando a gente pensa em alguém que ama muito, filho, esposa, marido, mãe, pai, não importa. Se essa pessoa tiver com um problema e você não sabe a solução, você consegue imaginar que não tem solução ou você vai dar um jeito até descobrir uma solução? Como é que fica o nosso pensamento? Ele não vai buscar uma solução e não tem hipótese de não ter. Você não vai tentar, pelo menos até o final? Isso é lindo. Já imaginou como seria a nossa vida se a gente fizesse a mesma coisa com a gente? O mesmo esforço que a gente tem para as pessoas que a gente ama, como não tem como não ter solução, eu vou descobrir, eu só não sei ainda, eu fizesse a mesma coisa comigo? Isso quer dizer que eu tenho que me botar no mesmo grau de merecimento de todas as pessoas com as quais eu convivo. O quanto que a gente faz isso? Ou, quando eu cuido de mim, o quanto que o mundo vai dizer que eu sou egoísta, que eu tinha que estar fazendo alguma coisa pelo outro. Mas quando eu faço pelo outro, eu estou sendo altruísta, é um nome muito bonito, pro lado de fora. Mas para mim eu estou sendo o quê? Egoísta, porque eu não estou cuidando de mim. A vida é um equilíbrio de 50 e 50. Porque quando alguém diz que eu estou sendo egoísta, eu estou sendo egoísta para o outro. Mas para mim eu estou sendo o quê? Altruísta. Eu preciso equilibrar. Nossa tendência por cultura muitas vezes é jogar o melhor que a gente tem para o outro que a gente ama. E o nosso vai ficando para depois. Só que isso descarrega a bateria. Isso corrói a nossa saúde. E quando a gente vai ver, não tem nem mais energia para ajudar o outro. Se eu não equilibrar isso, eu não consigo levar meu melhor para outra pessoa. O que nos leva nos 2 bases, que eu brinco que são os 2 remédios fundamentais. Responsabilidade e movimento. O que é responsabilidade? Eu brinco que o segredo da felicidade é que a culpa está sempre do lado de fora. Ou, como um amigo meu fala, o Joaquim fala muito isso, Joaquim Fagundes, ele sempre fala isso quando a gente está dando treinamento: se a culpa é minha, eu tenho direito de botar em quem eu quero. É minha, posso botar onde eu quiser a culpa.
Isso é bacana para a gente brincar, traz uma euforia, uma alegria momentânea, mas não traz o meu bem-estar. Ou eu assumo a responsabilidade e percebo que se tem alguma coisa que não está funcionando na minha vida, sou eu o responsável e trago isso para mim, para que eu faça alguma coisa para isso, ou eu não mudo a minha vida. Só que não adianta trazer minha responsabilidade e sentar aqui, ficar esperando a vida passar. Sabe aquele negócio? Deus vai trazer, a vida vai trazer. Uma vez eu escutei um grande palestrante falar uma coisa que para mim faz todo sentido. Olha, Deus não tem braço nem perna, Ele precisa das suas para Ele fazer um milagre acontecer. Então vai lá e faz alguma coisa, senão não tem milagre. Se você ficar sentado, o milagre não vai acontecer. Aí vem o segundo remédio, que é o movimento. Quando eu assumo a responsabilidade, aprendo a minha lição, sinto o meu caminho, experimento, eu tenho um feedback e isso vai me ajudando a crescer, a evoluir cada vez mais. Se eu jogo a responsabilidade para fora, cadê meu aprendizado? Cadê meu crescimento? Ah, mas eu dependo da empresa, eu dependo do mundo, eu dependo do Brasil. Depende de todo mundo. Mas se eu der meu eixo para fora, acabou. Minha felicidade vai embora, meu bem-estar vai embora, minha saúde vai juntinho. Esses dois remédios são a base. Sem esse movimento, sem olhar para mim e falar, olha, tem alguma coisa me incomodando, onde eu colaboro com isso? Alguém fez alguma coisa que me magoou, qual é o meu aprendizado nisso aqui? Ah, mas o fulano resolve com ele. Ele tem que resolver a vida dele, eu tenho que resolver a minha. Eu tenho que melhorar a relação? Tenho. Mas se eu não cuidar o que está dentro de mim, eu não aprendo, até para trocar o sistema, para trocar a energia emocional que está ali. Nos Estados Unidos tem um centro de pesquisa que eles estudam, chama Health Math, se eu não me engano. Não, matemática do coração. É isso. Não, Heart Math, matemática do coração. O campo eletromagnético do coração é muito maior do que o do cérebro. Então a minha emoção contagia muito mais do que o meu pensamento só. Tanto é que pensa numa pessoa que você conhece autoastral. Quando ela chega num lugar, ela não contagia aquele ambiente? Mas pensa também naquele trombeteiro do apocalipse que eu brinco encarnado, que ele chega e a desgraça para tudo quanto é lado. O último que viu vai se dar mal, vai ficar conversando com ele. Se eu tô virado e o bichinho entra aqui, tu já fala, Igor, Gustavo, lembrei de um negócio, tô indo lá, mas a gente se vê depois. Fala com o fulano ali. E larga na tua mão esse negócio e você que se vire. Isso contagia para o positivo ou para o negativo. Se a gente pensar numa linha do tempo, a gente tem que pegar o passado e o que incomoda a gente nesse passado e começar a analisar. Qual é a lição que aquele acontecimento traz? Ah, eu fui traído, eu fui magoado, eu gerei uma expectativa e alguém não atendeu. Não importa em que área da vida seja. Qual é o meu aprendizado? Confiei demais, confiei de menos, não me permiti, não me entreguei, não vivenciei. Qual é o meu aprendizado? É a minha lição que eu tenho que tirar dali. De que forma que eu colaborei para aquilo? Dá uma pensada naquela brincadeira que eu digo, abre seu coração para o Marcelo aqui na frente, sem precisar se acusar. Pensa só aí dentro. Pensa num problema que você teve aí na tua vida que já foi resolvido. Mas pensa na época que ele não tinha sido resolvido ainda. Tu já não tinha indício que aquele negócio não ia para frente, que não era por ali, que você estava forçando uma barra. Se é relacionamento, então, os amigos já falaram, já alertaram, já falaram aquilo, tudo, não, porque eu sei, eu não sei o quê. Vai lá, a gente faz o quê? Quebra a cara. Por quê? Porque nós colaboramos de alguma forma. Se eu não estou olhando para dentro, eu estou focado fora, eu estou perdendo o que está acontecendo aqui. Mas quem está olhando e que tem olhar para isso vai perceber o que está faltando. Então eu preciso descobrir como eu colaborei. Para quê? No passado aconteceu isso, eu aprendo a minha lição, mas a partir de agora para o meu futuro, não permitir mais que isso aconteça, porque a lição está aqui, incorporada. O que eu posso fazer para que situações como essa não aconteçam mais na vida? Que é a questão primordial. O que eu posso começar a fazer hoje para reescrever essa história? Lembra, eu só tenho poder hoje. No meu passado, eu perco meu poder pessoal. Quando eu quero projetar o futuro e realizar meu sonho no amanhã, eu também perco meu poder pessoal. Eu preciso trazer o que está no passado de lições para o presente e eu preciso trazer o que eu quero no meu futuro de práticas para o presente. Quando eu junto isso em movimento agora, eu mudo o significado do que eu gerei lá atrás e eu começo hoje a botar os tijolos que vai construir meu sonho lá na frente. Mas só hoje eu posso fazer isso. Se a minha mente ficar viajando lá na frente, eu me perco nisso. Inclusive, a gente tem uma questão muito séria. Imagina que eu quero mudar a minha vida e quero ser palestrante daqui a 3 anos. Aí eu olho, nunca fiz palestra na minha vida. Olho para isso e falo, pô, mas isso é impossível. Óbvio que é. Eu nunca fiz isso na minha vida. Por isso que eu tenho 3 anos para chegar lá. Só que eu olho eu lá palestrando com a habilidade que eu tenho hoje. E não percebo que cada dia eu vou subir um degrau para chegar lá. Isso é quando o futuro chega.
de tudo que você está pensando, que você está trazendo referente ao futuro, o que depende exclusivamente de você? O que depende de mim? Se aquilo é onde eu quero chegar, o que depende de mim aqui hoje que eu possa fazer para gerar movimento? Que vai ser a próxima pergunta. Que passo simples que eu posso fazer aqui para gerar um movimento para onde eu quero? Se eu ficar só pensando em possibilidades, eu vou gerar ansiedade. Se eu ficar preso no meu passado, eu vou gerar uma depressão. Eu vou ficar numa tristeza, aquela tristeza vai gerar uma depressão. Quando eu trago isso para o meu presente, eu gero um movimento. Lembra responsabilidade e movimento? Por que responsabilidade e movimento? Porque quando eu me movimento, eu tenho uma única coisa que é real na minha vida: feedback. Funcionou ou não funcionou? Se funcionou, eu quero fazer mais. Se não funcionou, eu já sei que eu tenho que corrigir alguma coisa aqui. Mas se eu só penso e crio possibilidades, a chance de ficar ansioso é imensa, porque a mente não vai parar. A mente não vai parar. E aí você tem que fazer alguma coisa. Já se sentiram assim? A mente não para? Era meu caso. Aí o que eu faço hoje? Escrevo livro, escrevo curso, dou treinamento que o meu amigo César fica falando, você não para? Não paro. Mas se o negócio está vindo aqui, eu boto ele para fluir. Senão ele vai ficar aqui me perturbando a ideia, eu vou criando alguma coisa útil com isso. Vem a ideia, transforma em utilidade. Mas eu não posso dizer o que vai acontecer ano que vem. Eu só posso dizer o que está acontecendo aqui agora. E o que eu tenho aqui para agora. Esse é o nosso grande desafio, trazer isso para o foco no presente. Quando eu boto esse foco aqui, as coisas vão fluir, elas vão acontecer. As emoções vai ser o mesmo cenário. O que aconteceu no meu passado? Que emoções que eu ainda carrego do meu passado? Qual é a sofrência que eu brinco que ainda tem? É em relação ao quê? A meu pai, a minha mãe, a um amigo que fez não sei o quê, meu ex-marido, minha ex-esposa, meu ex sei lá o quê, a um amigo da faculdade, um cara que era meu chefe. O que eu carrego? Essa emoção só drena minha energia e joga fora. Que emoções que estão me incomodando hoje? Se ela está lá no passado e eu transformar, imagina que uma emoção negativa no passado é como uma âncora do navio que está te prendendo, não está te deixando sair da mesma posição emocional. Se eu não cortar aquele negócio, se eu não recolher aquela âncora, meu navio não vai embora para a vida. Da mesma maneira, se está acontecendo hoje, não acumula. Não acumula. Porque não é só limpar o passado, é não acumular hoje, porque senão todo dia eu vou ter que limpar o passado. E por último, que emoções que me incomodam no futuro? Porque tem gente que o que incomoda é o futuro. Ah, mas será que vai acontecer? Cara, como é que vai ser o negócio? Mas se eu abrir isso, se eu fizer aquilo? Eu falo, filhão, faz o primeiro passo aí, descobre. Faz um custo-benefício disso aqui que não vai doer. Se der errado, já deu certo. Teoria de vendas que eu brinco, não já é garantido. Experimenta aí. Qualquer coisa que venha depois disso é brinde. Faz o experimento. Mas não adianta deixar o meu pensamento fluir lá. Se eu não trouxer ele para cá, se eu não trouxer aquela emoção e descobrir qual é o meu aprendizado, eu não percebo como que eu fico forte. Eu não percebo, por exemplo, e aí citando exemplos que eu já peguei em vários clientes que eu já atendi ao longo desses anos de carreira. Ah, eu tive um problema com a minha mãe, não quero falar com a minha mãe acabou com a minha vida, destruiu o que é família. Mas calma aí, como é que é hoje? Pô, tem uma família, filhos, tudo. Tá, e teus amigos convivendo contigo? Não, tiveram a família que eu queria, era uma maravilha. Como é que eles estão hoje? 4º casamento, 3º casamento, não vê o filho. Calma aí, mas você tem tudo que você quer, não tem? Tem. Tá na hora de agradecer a tua mãe, não? Porque se ela não tivesse feito um inferno na tua vida, o quanto que você teria valorizado a família do jeito que você valoriza hoje? Olha os teus amiguinhos que tinham aquela família, como é que estão hoje. A gente percebe que tudo vem para o bem, se eu souber tirar a minha lição para me tornar mais forte. Que a vida está contando uma história e que eu posso aprender a ler essa história. E que o livro mais fantástico que eu posso ler é o livro da minha vida. E quando eu descubro que eu posso ler, eu descubro também que eu posso escrever uma página todo dia. E eu posso transformar aquilo em outra coisa hoje. E transformar não só o meu final feliz, mas cada página em páginas de felicidade. O que eu posso fazer, praticar para resolver esse negócio aqui? E trazer minha emoção para onde eu quero. Como eu brinco, se o cara no trânsito te fecha e tu fica zangado com o bichinho lá, ele está levando a tua felicidade. Se tem um marido, um filho, uma esposa do lado e reclama, pô, amor, não fica assim, pum, tu já briga com essa pessoa também, teu dia já foi para onde? Tu arrumou um problema em casa porque alguém fez alguma coisa que você nem sabe por quê. Ele pode ter tido o momento mais nobre para fazer isso. A esposa estava parindo no carro, ele estava levando ela para a maternidade, ou tem um familiar. Ou ele pode só não saber o que ele faz e sair jogando o carro. De qualquer forma, eu não posso dar para aquela pessoa o poder de tirar o meu melhor. De tirar o meu dia como ele começa. Porque sem perceber eu arrumo encrenca com alguém que está do meu lado, eu troco o meu estado emocional naquele dia, isso vai levando. E a gente não percebe que a maior parte do meu dia, do nosso dia, não é o que acontece, é o que eu faço com o que acontece. É se eu vou pegar aquilo e transformar em adubo ou vou deixar aquilo
atrapalhar o meu jardim. Mais alguns benefícios dessa positividade. E aqui, ó, mais um estudo, 275 mil pessoas. E eles perceberam que quem tem um QP, o que é QP? É coeficiente de positividade. É o quanto que a tua mente fica no positivo comparado com quanto ela fica no negativo. Tem salários maiores, tem mais sucesso e tem mais qualidade de vida no casamento, na saúde, em tudo. Quanto mais eu consigo deixar a minha mente no positivo, isso não é o bonitinho de pensar positivo não, é de gerar movimentos positivos na minha vida, porque não adianta pensar só no positivo, eu tenho que ter um movimento real disso. E o movimento pode ser a coisa mais simples, olhar para o meu filho, para minha filha e perceber aquele sorriso e ver a alegria que é olhar para o sol se pondo e falar, cara, olha que presente que eu estou recebendo. A gente paga caro para fazer uma viagem num lugar longe, aí vai ver, olha que coisa linda, mas tu mora no Rio de Janeiro, só vê desgraça e gente dando tiro, nem tem isso aqui, né? Quase não tem. Mas, cara, olha a beleza que tem aqui. Como muitas pessoas dizem, a gente mora no lugar que muita gente foi passar férias. Mas o quanto que a gente passa no dia a dia e olha para isso? Eu criei o hábito de, quando eu passo, até hoje eu faço isso, quando eu passo por lugares de praia que eu gosto, cada dia eu estou num lugar no meu trabalho, eu paro, olho para o mar. Às vezes eu até, dependendo de onde seja meu trajeto, se eu tenho tempo, faço até um pouco de atividade física e depois vou tomar um banho e vou de novo. Cara, eu moro aqui, se eu não curtir isso, quem que vai curtir? Eu paro na minha casa para ficar olhando para o céu, eu boto a cadeira de praia lá, fico olhando para o céu, conectado com as estrelas, com tudo apagado, com um monte de cachorro em volta. Cadê a nossa felicidade? Somos nós que criamos isso, não é o outro. Equipe de projeto que tem um gerente de projeto com um coeficiente de positividade mais elevado tem um resultado 31% superior, quando ele comparado com outras pessoas similares, com a mesma habilidade técnica. Em outros quesitos, por exemplo, como saúde, quem tem um coeficiente de positividade mais alto tem um sistema imunológico mais eficiente. Momento, abre seu coração para o Marcelo de novo. Já passou por aquele momento de trabalho, de vida que está estressante? Cara, tu tá doido para jogar a cadeira na cabeça de alguém, o trabalho tá corrido, aí você vai tirar férias ou vai ter um final de semana para você. Quando você fala assim, fica doente. Em quem já aconteceu? Pega logo uma gripe, dá uma desinteria, sai a parada toda, a alma sai por cima e por baixo, dá um bico no estômago. Já aconteceu? Por quê? Quando eu estou no meu sistema de estresse, eu estou no meu sistema luta, fuga, paralisação. Só que quando eu faço esse sistema ativo, eu paro o meu sistema imunológico. Imagina que ele é como o antivírus do computador. Se eu parar de atualizar, quando eu entrar na internet, vai entrar o quê? Vírus. Quando eu saio desse ataque ou defesa, que eu fico no mundo do estresse, paro e relaxo, eu fico mais à mercê do que está acontecendo lá de fora, porque o meu sistema está desatualizado. Meu sistema de desenvolvimento, que inclui o sistema imunológico, não vai ser eficiente da mesma maneira. Tá fazendo sentido, gente? Eu estou viajando aqui nesse negócio. Beleza. E quando a gente pensa nisso, alguns conteúdos a mais, além daqueles, trabalhar a gratidão. O que tem de estudo mostrando o quanto que quando eu sou grato para a vida melhora para mim, devolve para mim coisas boas também com isso. Só que a gente treina muita gratidão. Olha, hoje o Gustavo fez deu um sorriso, me deu um abraço. Porra, sou grato pro Gustavo. A Cláudia fez sei lá o quê, a Maíra. Isso é uma maravilha. Mas e aquela gratidão para aquele ser humano que enche o seu saquinho diariamente? É ele que você tem que ser grato, que ele te faz evoluir. Quem te dá paciência não é um dom que você pega e faz o download e ele entra. Paciência é uma coisa que se adquire. Precisa ter uns chatos desse. Ou como eu falo na PNL, né, a gente faz, tem curso de practitioner, um chattitioner desse para encher a paciência de alguém para você ficar bem naquilo. Eu tenho que ser grato a essas pessoas porque elas me tornam mais fortes, mais resiliente, mais flexível. Gentileza, o quanto que a gente se preocupa quando sai de casa e fala, cara, eu vou fazer uma coisa legal hoje. Cara, é a coisa mais simples. Às vezes eu esqueço o que eu vou falar para vocês, mas sempre que eu lembro eu mantenho. Ou tem comida de cachorro, às vezes, essa eu esqueço mais, no carro, para quando passo tem um cachorro com fome, dá para ele. Ou tem uma coisa de comer de alguma coisa quando alguém peça. Ontem o rapaz passou, pô amigo, eu tô com fome, ó, toma o iogurte aí. Tava na mão lá que eu tinha comprado para mim lá, toma o iogurte aí. Pequena coisa que a gente pode fazer uma gentileza. O rapaz abriu um sorriso no sinal, sei lá, 11 horas da noite, que ia ter um negócio para comer. Qual o preço disso? E não precisa ter muito para fazer isso. Você pode tirar um sorriso da pessoa, do outro lado. Descobrir qual é o meu melhor, qual é a minha melhor caminho estratégico, como é que eu funciono. Quando eu estou gerando uma coisa que funciona, que estratégia que eu sigo dentro de mim? Tem um capítulo que é disso, de tirar a estratégia, que eu puxei lá da PNL.
O que tem nessa estratégia? Como é que eu vejo coisas eficientes? Como é que eu vejo a minha eficiência e uso ela conscientemente naquilo que eu quero? Trabalhar um pouco esse controle da nossa vida, emocional versus racional, e descobrir que, cara, sou eu que tenho que respirar aqui, sou eu que tenho que voltar para cá, sou eu que tenho que criar o recurso. Se tem alguém me tirando do meu eixo, eu tenho que ser grato a essa pessoa, porque ela está me mostrando o meu nível de tolerância. A gente fala muito de amor, mas tolerância não é um pré-requisito do amor? Como é que eu amo se eu não sou tolerante com as pessoas? Se eu não sou tolerante com a fraqueza delas? As minhas fraquezas, eu não quero que as pessoas sejam tolerantes? Ou como eu costumo dizer, se você encontrasse com você de 5 anos atrás na rua, com outro corpinho, ou melhor, se essa pessoa fosse trabalhar contigo, qual é a chance de você se aborrecer com ela? Com o seu eu de 5 anos atrás, sentar. Se vier com esse corpinho, você vai ter paciência. Não, sou eu, vou ser bonzinho. Mas se vier com outro corpinho, qual é a chance? Imagina que cada pessoa que te incomoda é um pedaço do teu eu disfarçado de outra forma. Ou como eu já vi um médico chamado Dr. Sérgio Felipe falar, que nós somos fragmentos de Deus. Você quer descobrir como é Deus? Monta um quebra-cabeça. Aceita cada fragmento que a vida está te dizendo e monta ele, que você vai descobrir qual é a imagem que isso forma. Olha que coisa bacana. Pega o teu fragmento, cada um é um fragmento de um aprendizado. Encontrar positividade. Para o negativo todo mundo vai ter uma raivinha, todo mundo vai. Não vem com aquela, não, eu não sinto raiva. Sente, dá uma vontade de esganar de vez em quando. A pergunta é o que eu faço com aquilo. Eu quero matar meu chefe quando ele me critica, ou eu falo o seguinte, olha, eu vou fazer um trabalho tão bem feito que ele nunca mais vai me encher o saco. Eu vou usar para minha motivação, para o meu crescimento, na minha habilidade profissional, ou para estrangular o bichinho. Isso é uma escolha. Como é que eu estou fazendo essa escolha? Como é que eu estou gerando esse movimento? E como é que eu estou trazendo a responsabilidade? Por isso que os 2 remédios primordiais é trazer a responsabilidade e gerar um movimento com o meu aprendizado. E eu vou colher o feedback e assim eu vou crescer. Meus valores, quais são os meus valores fundamentais? O que me incomoda? Pensa, o que te incomoda na vida? Pensa numa pessoa que te incomoda e alguma atitude que ela tem que te incomode. Pensa aí, vamos fazer um teste. Pensou numazinha? Vê se o que ela tem não é contrário ao valor que você diz que tem. O que incomoda nela é ver o contrário do teu valor. Agora, quando ela te mostra aquilo, inverte. Volta para você e se pergunta assim, em que momentos que eu mesmo infringo os meus valores, esse mesmo valor? Em que momentos que eu faço isso? Exemplo, o fulano é grosso demais. Que momento que eu perco a paciência com algumas pessoas próximas a mim? Eu estou infringindo o mesmo valor, aquela pessoa está sendo só um espelho. Meditar é olhar para dentro, do jeito que você quiser, ora, medita, se conecta, faz auto-hipnose, não importa, mas vai para dentro de você e se ouve. Se você ouvir a mensagem que esse livro passa, você vai aprender a escrever nele. E aí você vai fazer o livro mais fantástico da sua vida e só você pode escrever nele. Tudo isso nos leva a alguns remédios conclusivos para a gente fechar aqui a nossa reflexão. Primeiro deles, seja responsável pelo seu caminho, por você. Não leve os outros no seu ombro. Não queira ser responsável pela vida dos outros. Ah, mas é meu pai, é minha mãe, é meu irmão, é meu filho. Eu tenho que... Não tem. Você quer resolver o problema da pessoa ou ajudar ela a evoluir? Como eu pergunto. Se você só resolve o problema da pessoa, ela aprende a resolver por ela? Não. Deixa ela bater com a cabeça um pouquinho, para ela aprender a evoluir. Só esteja lá presente para ajudar ela a pensar naquilo, mas ela que tem que botar a mão na massa. Não quer dizer que eu não possa ajudar numa emergência, mas se eu só resolvo, a pessoa não evolui. E ela vai ficar nas minhas costas o tempo inteiro. Se ela ficar nas minhas costas, é a minha vida que não vai fluir. E daqui a pouco sou eu que não estou evoluindo. Aprendi a responsabilidade. Eu sou eu, o outro é o outro. E saber separar isso gera um movimento. Qual é o movimento que eu vou fazer? Quem que eu estou carregando nas minhas costas? Qual é o primeiro movimento para fazer a pessoa resolver o próprio problema? Para ajudar ela a evoluir? Se é para mim alguma coisa que não funcionou, o que eu posso gerar desse movimento para a minha evolução, para o meu crescimento? Se eu olhar para a minha vida com um olhar de evolução, de o quanto que eu posso crescer, eu vou discutir muito menos a relação com o que me incomoda e vou me perguntar muito mais qual é a minha lição e agradecer por ela. E aí aquele processo de ser grato, de ser gentil, vai se intensificando muito mais. Terceiro, esse movimento vai gerar um feedback. Eu tenho que aprender com ele. Vai dar certo sempre? Com certeza não. As histórias das pessoas de sucesso que eu já li em várias linhas de vida diferentes
Você pode ler de Jesus, Buda, a Steve Jobs e quem você quiser. Vai cair no mesmo cenário. A pessoa errou, acertou, errou, acertou. Eu brinco, até Jesus deu uma quebrada lá no templo. Perdeu a paciência um dia. Se o homem pode perder a paciência um dia e passou 40 dias meditando depois no deserto para dar uma limpada na alma, e olha, ele não pegou o celular e falou, olha, eu estou no 35º dia aqui, no meu processo de limpeza interior, estou quase me integralizando novamente. Não, e todo mundo conhece o cara, porque ele viveu aquilo que ele acredita, independente da religiosidade, porque não foi ele, não foi Jesus, não foi Buda que criou a religião, foram os homens que vieram depois dele, mas eles viveram aquilo que eles queriam. Einstein, por exemplo, no caminho dele, até Hitler no caminho dele, foi o caminho negativo, mas foi o caminho que ele escolheu, mas ele viveu aquilo que ele queria. Não vamos discutir se é certo ou errado, vamos olhar para nós e perceber qual é o nosso aprendizado desse movimento. Quarto, aplicar o aprendizado na vida, porque também não adianta pensar nele, aquilo que eu fiz com o Gustavo ali, não sei, acho que não é legal não. Mas continuo fazendo com todo mundo, com o César, com a Cláudia, com todo mundo, não vai adiantar, eu preciso pegar aquilo e aplicar. E aqui, para fazer isso, eu tenho que deixar quietinho uma coisa chamada ego. Porque ele está sempre lá alto, querendo brigar com o mundo, dizendo que a razão está aqui dentro. Ela não está aqui dentro. Como eu já vi, como aquelas histórias, para quem estuda muito sabedorias em vários lugares diferentes, seja filosófica, seja para onde vai, a verdade não precisa ser defendida, ela simplesmente é. Se é verdade, não se preocupe em defender, ela vai aparecer. É só esperar uma coisa chamada tempo, que a vida traz. Então não precisa defender. Não, mas eu estou certo. Para que defender? Deixa aí, a vida vai trazer a resposta. A vida vai trazer aquilo que você espera, só deixa teu coração aberto, aquilo que a gente falou. E o quinto, mais movimento. Lembra de descansar também, é importante. Às vezes o movimento é exatamente o quê? Descansar. A gente olha muito o movimento como o movimento de estar sempre fazendo alguma coisa. Isso não é real. O pessoal estava brincando comigo que eu não paro, mas eu estou todo dia na minha agenda. Hoje foi meu dia de estudar violino com a minha esposa. 3 horas do dia dedicado eu e a minha esposa fazendo isso. Eu me boto na minha agenda. Hoje foi minha folga de atividade física e é o meu dia de violino. Amanhã eu volto para a minha atividade física e assim vai entrando tudo o que é importante. Para mim, eu não saio da minha agenda. Então, o movimento é às vezes eu parar e ficar olhando para as estrelas, porque eu preciso daquilo. Ou tirar um final de semana para não fazer nada para ninguém. Isso é quase impossível, porque quando eu não tenho um final de semana para fazer nada para ninguém, a minha esposa enche ele de alguma coisa. Vamos fazer não sei o quê, vamos para não sei aonde, tudo. Mas é outro movimento, é estar com a família, é tudo. Eu tenho para mim, apesar da minha vida corrida, toda semana eu quero ver meus pais, eu quero ver meu sogro e minha sogra, que são como pais para mim. Isso para mim é importante. Eu dou um jeito de fazer isso sempre. O que se refere aos meus pais, eu estou sempre. Uma vez ou outra, meu sogro e minha sogra eu não consigo, porque a minha esposa às vezes tem que mudar o dia e é o dia que eu estou viajando. Mas ontem, 10 horas da noite, eu saí da Barra da Tijuca e fui lá em Botafogo para lanchar com eles. E voltei para casa e hoje eu tinha que acordar às 5 e pouca da manhã. Por quê? Isso é importante. Faça aquilo que é importante na sua vida. Não importa para que caminho seja. Se está alinhado, esse movimento tem que existir. Não pode ser negociado aquilo que está dentro da gente. Eu preciso estar na minha agenda, senão a vida não acontece. Quando eu faço esse ciclo acontecer, eu vou realmente fazendo com que eu mesmo me torne o meu próprio remédio, que é a base desse projeto novo. Pergunta, gente? Estou curiosa para saber quais são as técnicas que você falou no movimento geral, né? Sim. Obviamente, não tem livro que você deve detalhar. Não, cada livro é uma prática, é um tipo de prática. O que eu faço só é assim, eu sugiro no início para você ter pelo menos 3 meses aplicando aquilo, mas digo, o ideal é você fazer isso a vida inteira, eu faço até hoje. Eu lembro que o meu sogro é o meu revisor oficial número 1, ele pega mais do que as editoras. Quando passa na mão dele, ele pega coisa que a editora não pega na revisão. E aí ele leu esse livro e virou para mim e perguntou, mas... É porque ele sabe que a minha esposa também faz. Você realmente faz... Ele virou para mim e estava conversando. Você realmente faz isso tudo? Eu falei, faço. Só que eu faço de outra forma que está aí, porque eu vou evoluindo, vou criando outra forma de fazer e vou otimizando. Mas eu botei da forma mais simples como eu comecei a fazer. Tudo que está ali são coisas que eu experimentei na minha vida, que eu faço na minha vida. Senão, como é que eu vou falar de alguma coisa que eu não estou praticando? Você não consegue saber a diferença? Quando alguém fala de uma teoria e quando alguém fala daquilo que faz na vida? É basicamente isso. Então, ali
são exemplos de prática, mas não são as únicas. Você vai ter várias delas. E todos os capítulos praticamente vão ter uma prática ou uma reflexão para você fazer. E para você anotar. Eu sugiro você ter um caderno porque fica mais bonitinho, que eu dou tanta coisa para você fazer que você vai precisar de outro livro para ficar rabiscando ali. E também esse sou eu. Todos os meus livros são práticos. Todos eles, quem já leu outros aqui, tudo tem coisa para você responder. Eu vou conversar com você. Se você me conhece, é como se eu estivesse conversando contigo, que é a base do meu trabalho de coach.